defende filho, ataca ex-chefe de gabinete Marcola e minimiza dívida pública. Nepal e China correm contra o tempo para localizar mais de 1.500 desaparecidos nas inundações. E modo IA do Google passa a rastrear preços de voos e reservar hotéis. Olá para você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é sexta-feira, que coisa boa! Dia 28 de agosto de 2026. Eu sou Yasmin Restum, a sua anfitriã, e já tô aqui no estúdio com meu café quentinho, sem açúcar, pronta para te contar tudo que você precisa saber para ficar mais bem informado. Agora, no pé do ouvido. Simbora! Abrindo a editoria de política, eu te conto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, classificou como ilações as suspeitas envolvendo o seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e afirmou que ele terá de se defender das investigações. Isso foi durante a sabatina do presidente no Jornal Nacional. Ele foi o quarto candidato a ser sabatinado pela TV Globo e comparou as acusações contra o filho ao que ele enfrentou durante a Operação Lava Jato e questionou o uso de conversas telefônicas como evidência. São ilações tiradas de telefonemas. Eu conheço isso muito bem, porque já vivi isso. O que eu tenho dito? Eu não sou do Ministério Público, eu não sou delegado, eu não sou juiz, eu sou presidente da República e pai do Fábio. Se o Fábio cometeu qualquer ilícito, ele terá que pagar como qualquer cidadão brasileiro que cometeu ilícito. Eu não vou afastar delegado da Polícia Federal, eu não vou fazer qualquer movimento para que meu filho seja cobertado se ele tiver erro, como outros já fizeram. Ele sabe o que eu passei, sabe o que a minha filha Maria passou. Ele sabe que a Marisa morreu por conta da falsa acusação que foi feita na Lava Jato. Portanto, ele tem obrigação de não ter feito erro. Eu estou muito tranquilo com o presidente da República. Tudo que for preciso fazer no âmbito da polícia e da justiça para apurar será dado toda e qualquer garantia. Esse é o comportamento do presidente da República. Não é do pai do Fábio, é do presidente da República, que tem que olhar para 215 milhões de brasileiros em igualdade de condições. Lula, por outro lado, adotou um tom diferente ao falar do ex-chefe de gabinete Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola, investigado pela sua relação financeira com a lobista Roberta Luxinger. O presidente afirmou que o ex-assessor agiu de forma totalmente errada ao receber valores da empresária e disse que, se ele tiver cometido irregularidades, deverá pagar por elas. Na seara econômica, Lula afirmou que a dívida pública, hoje acima de 80% do PIB, não o preocupa e defendeu a condução fiscal do seu governo. Atribuiu parte do aumento da dívida aos juros elevados e afirmou ter herdado do governo Jair Bolsonaro um déficit de 2,8% do PIB. O seu programa de governo menciona uma necessidade de um ajuste fiscal, mas não traz metas explícitas para os próximos 4 anos. Então, quero saber do senhor quais são as suas metas e para que percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida? Renata, eu pensei que uma jornalista da tua qualidade, da tua competência, pudesse começar essa pergunta falando diferente, Renata. Você pode dizer, presidente Lula, o senhor foi o único presidente na história do Brasil que fez superávit primário durante 8 anos do seu primeiro mandato. Dos países do G20, eu fui o único que fiz superávit primário durante 8 anos. Nunca tive problema fiscal nesse país. Você acha que o Brasil está com um problema de dívida pública porque nós chegamos a 80%? Sabe por quê? Porque nós temos há mais de 10 anos sem crescer. Você sabe quando é que o PIB voltou a crescer acima de 2%, Renata? Quando eu voltei à presidência da República. Você se esquece que eu deixei esse país crescendo 7,5% em 2010?
Você se esquece que eu deixei esse país crescendo 7,5%, e quando eu voltei ele estava crescendo 1%. Ele só cresceu 3%, sabe, em 2023, 2024, 2025. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Na medida que você começa a crescer a economia, o PIB começa a cair, a dívida começa a cair com relação à dívida. Ora, o que é importante é o seguinte, a dívida, sabe, uma parte dela é por conta da taxa de juros. Que vocês defenderam a vida inteira o Banco Central independente. Candidato, o seu Você ministro... está lembrado que o Fernando Henrique Cardoso trocou 3 presidentes do Banco Central? Eu entrei e fiquei 2 anos com o presidente do Bolsonaro. Porque se você não fizer a pergunta completa, eu vou dizer para você, a mim não preocupa a dívida pública. Eu vou lhe dizer por quê. Eu herdei esse governo em janeiro de 2023 com déficit fiscal de 2,8%. Você sabe quanto que vai ser o orçamento esse ano? Superávit primário de 0,1%. Portanto, se tem alguém nesse país que tem responsabilidade fiscal, sou eu. E nem a trajetória da dívida o preocupa. Eu quero a trajetória de baixar a taxa de juros. Porque tem uma coisa que nós temos que entender, Renata. Nós pegamos esse país numa situação, nós não tínhamos orçamento para governar. Você está lembrado da PEC da transição? A PEC da transição foi inclusive para pagar o rombo deixado pelo outro governo. Ainda na entrevista, Lula chamou a lobista Roberta Luxinger de pilantra e negou qualquer relação com ela. Isso, o senhor já recebeu essa empresária no Palácio? Só faltou ela dizer o seguinte, que eu ofereci para ela o Ministério da Defesa, o Comando da Marinha, da Aeronáutica da Marinha. É de uma imbecilidade. Isso aconteceu? Eu não conheço essa moça. Nunca vi essa moça na minha vida. Nunca conversei com essa moça. Ela nunca esteve próximo de mim. É o seguinte... malandro, sabe, é igual em qualquer lugar do mundo. Conversas por telefone, eu estou acompanhando. O caso mais grave do que esse é o do Banco Master, que está silenciado. Bom, apesar de Lula negar já ter encontrado Roberta Luxinger, a lobista tem, na sua conta no Instagram, pelo menos 3 fotos com o presidente, como mostra o painel da Folha de São Paulo. As fotos foram tiradas entre 2022 e 2023, e as imagens causaram desconforto na equipe da campanha petista. A avaliação é de que Lula deu uma derrapada na curva e vai ter de se explicar. Mas olha, o presidente também saiu em defesa do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, ao comentar as suspeitas que envolvem o aliado no caso do Banco Master. O Banco Master causou um prejuízo a esse país de 60 bilhões de reais. 60 bilhões, não foi 60 dólares, foi 60 bilhões de reais. Sim. E tem muita gente nesse país envolvido. Até agora não está provado que o Wagner tem relação com o Banco Master. O Wagner tem relação com o Augusto, que na época não era nem do Banco Master. O que eu não posso admitir para mim e aceitar é que eu possa fazer política vivendo de ilações todo santo dia. Você tem um processo, tem uma apuração, tem uma investigação, as pessoas são inocentes até prova em contrário. As pessoas são inocentes até prova em contrário. Se um dia, Renata, você for acusada, você torce para você ter amigo que acham que você é inocente até provar sua culpa. Mas pedir voto para ele antes das ele é senador da República, ele é senador da República, é candidato à reeleição. É um homem que tem relação comigo há 45 anos, desde o tempo de sindicalista. Eu não posso colocar em dúvida o comportamento e a relação do Wagner comigo por conta de uma eleição. Não posso. E posso dizer, eu tenho consciência que o Wagner é honesto. Tenho consciência. Se ele cometer um desvio, vai acontecer com ele o que vai acontecer com qualquer pessoa. Vai pagar o preço do erro que cometeu. Na opinião de Malu Gaspar, que escreveu ao jornal O Globo, dos 40 minutos de entrevista, 25 foram sobre corrupção, nos quais, segundo ela, o Lula demonstrou não ter aprendido muito em relação ao passado. Na sua coluna, a Malu disse que o Lula garantiu que se algo ficar provado contra o filho e o ex-chefe de gabinete, eles terão que pagar, mas que as afirmações sensatas deram lugar à irritação
quando ele passou a comparar a situação do filho à Lava Jato e a acusar a Polícia Federal de vazar informações e a imprensa de divulgar mentiras. E como estamos em um ano de eleições, não poderia ser diferente, né? A propaganda eleitoral dos candidatos à presidência começa para valer neste sábado na televisão. E Lula e Flávio Bolsonaro vão adotar estratégias distintas para tentar desgastar a imagem de cada um. O petista vai explorar o caso Dark Horse, expondo as conversas de Flávio com Daniel Vorcaro, do Banco Master, e também relembrar as antigas acusações de rachadinha. Enquanto o candidato do PL pretende concentrar os ataques na alta dos preços e no endividamento das famílias. A estratégia de Flávio busca transformar a economia no principal ponto de vulnerabilidade do presidente durante a campanha. No Congresso, o relator da PEC que acaba com a escala 6x1, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, apresentou nesta quinta-feira um parecer favorável à proposta e manteve integralmente o texto aprovado pela Câmara. Aziz rejeitou todas as emendas apresentadas e, segundo o senador, nenhuma das sugestões corrige falhas ou aperfeiçoa a proposta. E bom, como você já sabe, qualquer alteração obrigaria esse texto da PEC que acaba com a escala 6x1 a retornar à Câmara, e isso atrasaria a sua aprovação. Agora, a PEC precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação em plenário do Senado. Mas olha, apesar dessa decisão do Aziz de acelerar o processo, não existem garantias de que a PEC que acaba com a escala 6x1 vai ser votada em plenário do Senado na semana que vem, que é como quer o governo, né? O principal obstáculo é garantir quórum, porque, por se tratar de uma emenda constitucional, são necessários pelo menos 49 votos em 2 turnos. E a oposição também pretende dificultar a tramitação na CCJ e avalia pedir vista. Mudando de assunto, eu te conto que o ministro André Mendonça e o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, devem se reunir nos próximos dias numa tentativa de reduzir os atritos entre o gabinete do ministro e a cúpula da corporação. Esse encontro foi articulado pelo Lula, determinando que o Andrei procurasse o André Mendonça e que o encontro tivesse mediação do ministro da Justiça, o Wellington César Lima e Silva. Em termos de contexto, eu te lembro de que a relação entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é uma relação que acabou se deteriorando em meio a divergências sobre o ritmo das investigações, vazamentos e mudanças nas equipes responsáveis pelos casos INSS e Lulinha e Dark Horse e Banco Master, ambos sob a relatoria do André Mendonça. E bom, esse processo de pacificação começou dentro de casa. O Lula também determinou que o Andrei Rodrigues e o Wellington César Lima e Silva aparassem as arestas antes desse encontro com o ministro do STF, André Mendonça. Por isso, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, reuniu os dois num almoço de conciliação. Esse encontro, na sede da AGU, contou ainda com o ex-ministro Ricardo Lewandowski e o secretário-geral da Interpol, o Valdeci Urquiza. No cenário internacional, eu te conto que Donald Trump cumpriu a promessa e assinou uma ordem executiva determinando que o governo dos Estados Unidos passe a chamar o Lago Ontário de Lago América, em meio a uma escalada da guerra comercial com o Canadá. Essa determinação obriga órgãos federais a adotar esse novo nome em mapas, documentos e bancos de dados norte-americanos. Donald Trump, no entanto, não tem autoridade para alterar o nome da parte canadense do lago, nem para obrigar o Canadá ou organismos internacionais a reconhecerem essa mudança.
editoria de Viver, eu te conto que Nepal e China tiveram de interromper brevemente as operações de resgate nesta sexta-feira, depois de um lago formado por um deslizamento de terra na fronteira entre os dois países acabar se rompendo e causando pânico, colocando em risco áreas devastadas por uma enchente repentina nesta quarta-feira. Equipes de resgate e helicópteros militares buscam centenas de pessoas desaparecidas ao longo da fronteira montanhosa varrida por água e lama. Isso depois do desabamento de uma geleira. Autoridades dos dois países, da China e do Nepal, afirmam que mais de 470 pessoas morreram e outras 1.500 estão desaparecidas, incluindo centenas de estrangeiros e peregrinos. Não bastasse esse desastre, um terremoto de magnitude 5 atingiu a região do Tibete, na China, segundo os serviços geológicos dos Estados Unidos e da Alemanha. O tremor teve 10 quilômetros de profundidade, mas ainda não se sabe o que pode ter provocado esse abalo, nem se há feridos. A corrida contra o tempo para levar ajuda humanitária acaba sendo dificultada por esse cenário de desastre, já que as inundações destruíram dezenas de pontes e 40 quilômetros de estradas na região. Equipes de resgate relataram ter encontrado corpos a centenas de quilômetros rio abaixo, no distrito de Chitwan, no Nepal, perto da fronteira com o Tibete. Mais de 100 pessoas tiveram de ser resgatadas por militares nepaleses em helicópteros. E bom, pois é, cientistas afirmam que as mudanças climáticas estão criando condições que podem desestabilizar rochas e gelo em altas montanhas, o que aumenta as chances de desastres como essa enchente que afetou em cheio o Nepal. O aquecimento global pode reduzir a sustentação do gelo em encostas íngremes e alterar os padrões de congelamento, degelo e precipitação, o que enfraquece encostas de montanhas. A gente segue acompanhando as principais notícias da China e do Nepal diante desse desastre e traz para você assim que tiver novas informações. Virando a página, o atleta brasileiro Alisson dos Santos, o Pio, quebrou o recorde mundial da prova dos 400 metros com barreiras na etapa de Zurique, na Diamond League, com tempo de 45 segundos e 80 milésimos. Ele superou o recorde anterior do rival norueguês, o Karsten Warholm, em 14 centésimos de diferença, viu? E esse recorde do norueguês era mantido desde a final das Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Agora, Alisson dos Santos, o Pio, já soma 5 títulos na Diamond League de 2026. Tá que tá. Chegando à editoria de cultura, se é sexta-feira, é dia de saber o que tem de bom para fazer no Rio de Janeiro e em São Paulo, numa parceria do Meio com a newsletter Ladrilho Hidráulico, do querido Guilherme Werneck. E bom, o Centro Cultural Petrobras Futuros, Arte e Tecnologia, localizado no Flamengo, no Rio de Janeiro, recebe o mini festival Brasilidades e Futuros, com muita música neste final de semana. Para quem prefere teatro, o clássico Macunaíma, de Mário de Andrade, chega aos palcos nesta sexta-feira no Museu da História e Cultura Afro-Brasileira. Agora, em São Paulo, vai até domingo a SP Arte Rotas, um evento paralelo que investiga a arte brasileira na Arca, com participação de 70 galerias e museus. Na Biblioteca Mário de Andrade rola mais uma edição do XI, o Festival de Música Criativa com nomes nacionais e de fora. Tem muitas outras sugestões do que fazer no Rio e em São Paulo, mas todas elas você encontra no site do Meio. Seguindo na editoria de cultura, eu te conto que o Festival do Rio divulgou nesta quinta-feira os filmes selecionados para a Premiere Brasil, voltada inteiramente para o cinema nacional. O Festival do Rio vai exibir 101 produções brasileiras entre longas e curtas-metragens, após uma seleção com 1.500 títulos inscritos.
a principal mostra competitiva do evento, conta com 10 longas de ficção na disputa pelo Troféu Redentor. Entre os selecionados estão Funk, de Ali Muritiba, Vicentina Pede Desculpas, do Gabriel Martins, e Diário do Fogo, de Maju de Paiva e Bernardo Florim. Ah, importante! O Festival do Rio acontece entre os dias 1º e 11 de outubro. O livro Crouch End, que é baseado no conto do mestre do terror Stephen King, publicado em 1980, vai ganhar uma versão em formato de minissérie de 6 episódios no Prime Video. Essa é a primeira adaptação de King a ser produzida no Reino Unido, e a série vai ser ambientada em Londres e acompanhar o inspetor de polícia Ted Vetter, que precisa investigar o desaparecimento do marido de Doris Freeman, estrela de cinema internacional que invade a delegacia alegando que estranhos fenômenos estão por trás desse sumiço. A série Crouch End está sendo adaptada por Paul Tomalin e dirigida por Tom Shankland, com processo de seleção de elenco já em andamento. Abrindo a editoria de Cotidiano Digital, eu te conto que a OpenAI anunciou a abertura de um escritório comercial em São Paulo, depois que o Brasil se tornou o 3º país que mais usa o ChatGPT. A companhia ainda fechou parceria com o ITA, oferecendo contas e créditos a estudantes. Criou um programa de treinamento para advogados junto à startup Enter e assinou um memorando com a Prodam, que é uma empresa de tecnologia da Prefeitura Paulista. Mas não foi só a OpenAI que anunciou investimentos no Brasil, não. A Alibaba Cloud vai instalar 2 data centers no Brasil, os primeiros da empresa por aqui, que vão servir de base para a nova operação de infraestrutura de nuvem na América do Sul. Recentemente, a Alibaba fez anúncios parecidos no México, na França, no Japão, na Coreia do Sul e também na Malásia. E o Google anunciou que o modo IA, a sua ferramenta de busca conversacional, agora pode rastrear preços de voos, reservar hotéis e mostrar o custo de viagens em pontos ou milhas. O usuário pode descrever uma data e um destino também desejados para ver as melhores opções entre as mais de 300 companhias aéreas e sites de viagens, e ainda receber um alerta por e-mail se optar por acompanhar os preços antes de fechar uma compra. Agora, a reserva de hotéis ela vai funcionar por conversa, com o Google reunindo opções e detalhes como política de cancelamento, isso antes de concluir a compra via Google Pay, numa parceria com redes como Booking.com, Hilton, Marriott e Expedia. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriana Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares. Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e estou disponível lá no Instagram, no @yasminrestum, pra gente trocar ideia e para você enviar também a sua sugestão de música para encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E em áudio, viu? Pra gente se despedir, hoje eu vou com um pedido de música do Jean Carlos, que foi lá no meu Instagram, no @yasminrestum, pedir a sua música. Ele contou que é de Cuiabá, no Mato Grosso, mas que há pouco tá vivendo no Recife, em Pernambuco. E por isso eu queria ouvir no podcast uma música que fizesse referência ao mar, que agora tá tão pertinho pra você, né, Jean? Mas ele também queria uma música que fizesse referência à importância da preservação ambiental. Jean, muito obrigada pela sua mensagem. Fico feliz demais por saber que o No Pé do Ouvido é a sua companhia diária para se informar melhor. Então vamos nessa?
Solta o som no pedido de música do Jean Carlos, Sou do Mar, do Armandinho. Não adianta, eu sou do mar, é ele que me faz cantar. Só entre no mar, se você sabe a força divina que ele tem. Se você não polui seu azul e respeita o irmão em comum, leva a mãe natureza na fé, curte o Marley e o reggae no pé, sai da praia com lixo na mão. Um excelente final de semana pra você. Segunda-feira tem mais notícias no pé do ouvido. Até lá! Nasci pra ter na pele o seu sol. Não adianta, eu sou do mar, é ele que me faz cantar.